ao canal Ilimitando-se. Hoje, no nosso especial de Natal, eu vou falar de um filme a qual uma estranha criatura verde odeia o Natal. E para acabar com o clima festivo, ele tem um terrível plano: se fantasiar de Papai Noel e roubar os presentes de Natal de todos. Curiosos? Então deixe o seu like para poder apoiar o vídeo. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal. E agora, vamos falar do filme O Grinch. Atenção, esse vídeo pode conter spoilers, então caso não tenha assistido o filme, sugiro que feche o vídeo e assista o filme. E depois volte e deixe suas impressões nos comentários. O filme estreou em 17 de novembro de 2000, nos Estados Unidos. E no Brasil, só estreou em 8 de dezembro de 2000, sendo um filme da Universal Pictures e da Imagine Entertainment, sendo do estilo comédia, tendo na direção Ron Howard. O filme é baseado no livro de Dr. Seuss, de 1957, chamado Como o Grinch Roubou o Natal. Inclusive, é falado essa frase bem no final do filme, fazendo referência ao livro, que justamente conta a história de uma criatura verde que odeia o Natal, até conhecer uma menininha que o faz mudar de ideia. Então, basicamente, é a mesma história do filme, que vou contar mais à frente. No elenco do filme, temos o genial Jim Carrey, que fez o papel do Grinch, tendo uma das suas melhores atuações, com caras e bocas bastante engraçadas. Ainda temos no elenco Taylor Momsen, que interpretou a Cindy, Christine Baranski como Martha, Jeff Tambor, que interpretou o prefeito, Bill Evans, que fez o papel do pai da Cindy, o Sr. Lolo Wu, e Clint Howard. Na dublagem brasileira, temos Guilherme Briggs emprestando a sua voz ao Grinch, talvez é um dos trabalhos mais marcantes do dublador. E Diane Christine emprestando sua voz à pequena Cindy, Márcio Simões emprestando a sua voz ao Sr. Lolo Wu, o pai da Cindy, Melise Maia dublando Martha e José Santa Cruz dublando o prefeito. Agora vou resumir o enredo do filme. Então, caso você ainda não tenha assistido ao filme, sugiro você fechar o vídeo, assistir ao filme e voltar e deixar suas impressões nos comentários. O filme começa com uma narração bem poética e imagens de montanhas, e logo em seguida a cidade de Kenlândia, a terra dos Kens, que são pessoas com aparência engraçada e com narizes finos e arrebitados. E está na época de Natal, onde a cidade está bem enfeitada e seus moradores alegres cantando e também gastando muito com presentes de Natal. Já no topo de uma montanha, temos um contraste, já que lá reside uma criatura verde, barriguda, que é totalmente antissocial, chamada Grinch. Ele odeia o Natal e tudo que representa a festa. Uns jovens vão até o topo da montanha verificar se o mito do Grinch é verdadeiro. E ao bater na porta da casa do Verdão, uma cabeça gigante de uma criatura os assustam, e eles saem correndo e rebolando montanha abaixo. Mas tudo não passa de uma cabeça de um boneco, onde por trás tinha um cachorrinho chamado Max latindo. O Grinch então decide dar uma volta para a cidade, e disfarçado e com uma máscara, ele começa a aprontar com os moradores. E o que temos é uma sequência divertida de maldades gratuitas. Primeiro, ele serra uma espécie de bicicleta, derrubando os jovens que pedalavam alegremente pelas ruas, e ainda entrega a serra descaradamente a umas garotinhas. Depois, dá um encontrão num pobre coitado e lança seu mau hálito num outro morador. Apesar disso, todos estão vivendo suas vidas normalmente, até que aqueles jovens que subiram ao topo da montanha aparecem gritando que viram o Grinch, o que deixa todos apavorados. Mas aí o prefeito acalma a todos,
e conta com a ajuda do pai de Cindy para tranquilizar os moradores. Mas o Verdão, malvadão, continua suas maldades pela cidade. Cindy, uma garotinha bem inteligente, então pergunta ao seu pai sobre o porquê ninguém gosta de falar sobre o Grinch. E ele fala que ele é alguém que odeia o Natal e que aparentemente ele era um Ken, mas que ninguém se importava em mandar algo para ele e ele também não mandava nada para ninguém. Tanto é que a caixa postal dele estava vazia. O pai dela então pede para que ela leve uma caixa para a parte de trás dos correios, onde é feita a triagem dos presentes. E lá, o Grinch está aprontando, trocando as correspondências e os presentes. Ele, ao perceber que alguém está vindo, se esconde, se pendurando na parede junto do seu cachorrinho. Mas o cachorro acaba espirrando, revelando aonde eles estavam, para o espanto da menina e do Grinch. Com um susto, Cindy cai em uma máquina de triagem de presentes. E o cachorrinho, ao ver a garotinha em perigo, impede que o Grinch saia e deixe ela, o mordendo bem na retaguarda do Verdão, fazendo ele ajudar a garota, mesmo contra a vontade dele. E para aparentar ser malvado, ele termina embrulhando ela e depois fugindo. O pai de Cindy aparece e encontra a garota toda embrulhada com papel de presente. Ela tenta explicar o que aconteceu, mas ele não escuta. E assim, eles retornam para casa, onde a sua mãe está enfeitando a casa para o Natal e tentando ganhar o prêmio de casa mais enfeitada da cidade. E principalmente ganhar da sua rival, Marta, que sempre está na sua frente. Já o Grinch retorna para as montanhas, no seu doce lar solitário, e ele aparenta estar se divertindo e não se importando com a solidão. Inclusive, tem uma cena bem hilária, em que ele vai numa espécie de raio-x e vê que seu coração está diminuindo. Mas mesmo que ele aparente estar bem, suas expressões de vez em quando mudam para expressões mais tristes. Já Cindy, intrigada com o que aconteceu nos Correios, começa a investigar sobre o passado da criatura verde, e ela vai até uma casa onde duas senhoras contam como acharam o Grinch. O engraçado é que elas falam que os bebês caem do céu em cestos com paraquedas, o que faz lembrar as histórias que bebês são trazidos por cegonhas. E a criatura verde, ao posar na residência, elas notaram que ele era uma criança bem diferente, mas mesmo assim, elas cuidaram dele com muito amor e carinho. O filme vai intercalando com um ponto de vista de cada um Ken que conheceu o Grinch, a qual Cindy entrevista. A criatura verde era pré-alta, mas apesar disso sofria bullying das outras crianças, principalmente do prefeito quando era criança. O Grinch tinha um amor por uma garota chamada Marta, que era a garota mais bonita da escola, e faria de tudo para tentar impressionar ela. Ele constrói até um anjo para poder dar para ela, mas o seu maior erro foi tentar se barbear, já que mangavam dele pelo fato de ele ter pelos pelo corpo. Ele acaba se ferindo com um barbeador elétrico, e na festa da escola, ele tenta se esconder e até usa uma sacola de pão na cabeça. Mas a professora pede para poder ele tirar isso da sua cabeça. Suas tentativas de esconder seu rosto fracassam, e ao verem o rosto dele todo ferido, todas as crianças começam a rir da cara dele, menos Marta. Enfurecido, ele quebra o presente e destrói tudo pela frente. Dessa forma, começa seu ódio pelo Natal. Os Ken fazem uma grande festa na véspera do Natal, a qual tem uma premiação chamada o Ken Animador, que é como se fosse o melhor morador da cidade, a qual Cindy indica o Grinch para concorrer, para espanto de todos. O prefeito tenta impedir, mas a garotinha convence a todos que a criatura verde deveria concorrer. Assim Cindy vai até o topo da montanha convidar o Grinch para a festa. É claro que ela não é bem recebida, mas apesar das tentativas do Verdão de tentar assustá-la,
a garota não tem medo dele. Ela tenta convencer ele de ir à festa, mas de início ela não consegue, até ela citar que ele tinha ganhado o prêmio de Ken Animador. E aí o Grinch se animou, só pelo fato de alguém ter perdido. E outro fator importante para convencer ele é que Marta estaria na festa. Mas é claro que ele, orgulhoso que é, não daria o braço a torcer tão facilmente. Inclusive manda a garotinha pelas tubulações adentro de volta à cidade. Em outra cena hilária, ele fica tentando achar uma vestimenta para ir para a festa. E apesar de verificar tudo, nada fica bem nele. Até que ele ouve um pobre homem cantando no topo das montanhas e rouba as roupas dele. O engraçado é que ele faz aquela jogada de que, se não tiver roupa, eu não vou para a festa, mesmo querendo ir lá no fundo, mas se fazendo de difícil. Quem tem namorada sabe muito bem como é isso, já que quando elas querem sair, querem uma roupa nova com a desculpa que não tem roupa, sendo que tem um monte de roupas no armário. Mas voltando ao filme, na festa da premiação, o prefeito já estava contando com a ausência do Grinch, e assim ele se tornar o vencedor. Mas o Verdão Barrigudo aparece e aterriza bem nas almofadas de Marta. Todo mundo fica espantado de início, mas depois começa uma sequência de cenas engraçadas, a qual o Ken Animador tem que fazer algumas atividades. O destaque é para as antigas senhoras que cuidavam dele, que aparecem para colocar um suéter de Natal nele, além dele passear num trono e também provar pratos feitos pelos moradores. E de início ele não está gostando, mas depois ele começa a se divertir. Tudo estava bem, até o prefeito sacanear com ele, dando um barbeador elétrico de presente. E para piorar, ele ainda pede Marta em casamento, para a fúria do Grinch, que causa o caos na cidade. Inclusive, ele pega e raspa o meio da cabeça do prefeito com o próprio barbeador. E numa outra cena bem engraçada, ele pega e foge em um carrinho bem pequeno, que no final se acidenta, criando uma explosão desproporcional pelo tamanho do veículo, que é quase uma miniatura, fazendo uma brincadeira com os filmes de ação. Cindy fica triste com o ocorrido, ainda mais quando o prefeito põe a culpa nela de quase ter estragado o Natal, chamando o Barrigudo Verde para a festa. E por falar nele, o Grinch pensa que arruinou o Natal, mas ao ver a cidade ainda em festa, ele fica mais bravo ainda, e assim coloca o seu cruel plano em ação, que é roubar os presentes de Natal dos Ken antes do dia natalino. Assim, ele faz uma fantasia de Papai Noel. Inclusive, fantasiou o cachorrinho Max de rena. E todo esse processo para ficar no lugar do Papai Noel é muito engraçado. Inclusive, ele constrói um veículo voador imitando o trenó do Bom Velhinho, que parece mais um foguete. Assim, o Grinch vai de casa em casa roubando os presentes de Natal e também roubando a comida de Natal, arruinando as meias penduradas nas chaminés e também levando as árvores e seus enfeites de Natal, ou seja, tudo que representasse o Natal. Mas tenho que destacar o roubo da primeira casa, já que ele, ao tentar entrar pela chaminé, ele acaba se engatando justamente por conta da sua barriga. E, ao aterrissar, ele até pede para o narrador falar mais baixo. É justamente a primeira casa, é a casa de Cindy, que se acorda e vê o Papai Noel Grinch roubando a árvore de Natal. Ele conversa com ela, e no final, ela fala para ele não esquecer do Grinch. Outros destaques que eu posso citar é que tem um gato que ele suga com uma espécie de aspirador de pó gigante, que vive pulando bem no rosto dele. Assim como na casa do prefeito, que ele faz o prefeito que está num sono profundo beijar a traseira do cachorrinho Max, pensando que é Marta. Por fim, ele, quando estava retornando para as montanhas, a gasolina do seu veículo acaba.
e ele tem que fazer o pobre do Max empurrar o veículo montanha acima. E assim ele retorna feliz da vida, achando que destruiu o Natal dos Ken. Pelo menos na teoria ele pensou assim, mas o que aconteceu na prática foi ao contrário, pois depois que o prefeito foi puxado para fora da sua casa por causa que o Verdão amarrou uma corda na cama dele e em um carro de polícia, ele acusou Cindy de ter arruinado o Natal. Mas o pai dela, então a defendendo, falou que o Natal não é só presentes, enfeites ou comidas, mas sim ter a família por perto. Assim todos voltam a se animar. Cindy então vai novamente atrás do Grinch. O Verdão fica revoltado, pois ouve a cantoria dos Ken e não entendia por que estavam cantando, já que não havia presentes e nada relacionado ao Natal, pois ele tinha roubado tudo. Foi aí que ele soube o que é o verdadeiro significado do Natal. E o Verdão começa a sentir o seu coração batendo e começa a ter sentimentos como alegria e chega a lagrimar em uma cena bem bonita. Mas de repente, o trenó com os presentes começa a escorregar para baixo de um precipício. Ele tenta então, de forma desesperada, evitar a queda. E para piorar, Cindy está em cima do trenó. E, ao ouvir dela que ninguém deve ficar sozinho no Natal, ele ganha força e levanta o trenó, impedindo sua queda. O Verdão e Cindy então vão devolver os presentes de volta para a cidade. Mas o trenó fica descontrolado e desce montanha abaixo. Mas Marta e a mãe de Cindy usam os pisca-piscas das árvores de Natal para poder parar o trenó antes que atropelasse o pai de Cindy. Marta rejeita o anel de noivado do prefeito e confessa que é apaixonada pelo Grinch. E assim temos um final feliz, com o Verdão aproveitando o Natal com os moradores da cidade. E o filme termina com uma bela cantoria. O enredo do filme é bem divertido e você se diverte bastante com as peraltices do Grinch. Mas, apesar disso, o longa, de forma bem suave, aborda alguns temas. Primeiro, sobre o bullying, a qual o Verdão sofre desde pequeno por ser diferente, o que gerou sua revolta contra o Natal. E também critica o consumismo desenfreado da época, onde as pessoas gastam de forma exagerada, tendo como símbolo do Natal os presentes, as luzes, as comidas e esquecendo do real simbolismo do Natal. Sendo a fala do Verdão, quando ele se revolta na festa da premiação do Ken Animador, é uma clara crítica a isso, principalmente quando ele fala que os presentes acabam indo para o lixo, mas mesmo assim, as pessoas sempre querem mais e mais objetos materiais. Outra fala que escancara a crítica ao consumismo nessa época é do pai da Cindy, que fala que não é preciso de presentes para se comemorar o Natal, e sim ter as pessoas que nós amamos por perto. A trilha sonora conta com temas natalinos e músicas originais, a qual expõe algum sentimento ou narra algum acontecimento com os personagens do filme, e são muito bons, combinando e gerando aquele clima de confraternização. Já os efeitos especiais do filme são incríveis. Os efeitos práticos do Grinch é bem realista, e combinando com a atuação incrível de Jim Carrey, com suas expressões corporais que dão vida ao personagem, deixa ainda mais fantástico os efeitos práticos. Por falar nas atuações, são todas ok, mas além do Jim Carrey, que na minha opinião é uma das melhores atuações que ele fez no cinema, posso destacar a atriz que interpretou a Cindy, que é uma personagem inocente, mas muito corajosa. E graças a ela, o Grinch pôde voltar a demonstrar sentimentos e entender o real significado do Natal. Também posso destacar o prefeito, que é um típico político, tentando fazer de tudo em seu próprio benefício, sendo arrogante e egoísta, não se importando com o que acontece com a cidade.
O Grinch é um dos melhores filmes com a temática de Natal, divertido e também reflexivo sobre o que significa o Natal, que é a união e confraternização entre quem amamos. Vale muito a pena para quem nunca assistiu e também é uma ótima programação para quem já assistiu e quer ter um entretenimento com a família nesse Natal. Então é isso, pessoal. Mais um Falando sobre Filmes encerrado. Já aproveito para desejar um Feliz Natal para todos, que seja um Natal cheio de amor, paz e bênçãos. E que vocês aproveitem essa data com as pessoas que vocês amam, pois o Natal é união e amor, e isso é que importa. Não se esqueçam de deixar aqui o like para poder apoiar aqui o canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. E vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima e um Feliz Natal para todos.